Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo da sua aula, que a gente chama de protocolo pedagógico dentro aí da pedagogia. Pode ser que você não tenha ouvido falar esse nome ainda, protocolo pedagógico, porque ele se perdeu aí ao longo dos anos, né? E daí eu vou explicar até para vocês um pouquinho dessa questão de ter se perdido o nome. Mas pode ser que você identifique quais são as coisas do protocolo pedagógico. Então, primeiro eu vou explicar o que é um protocolo, porque é importante a gente compreender as palavras, mas nenhum professor consegue dar aula sem esse protocolo pedagógico, né? Dar aula mesmo. O protocolo, gente, vou colocar aqui os slides, só um minutinho. Enquanto eu arrumo os slides, vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais com as pessoas que podem se beneficiar da informação, né? E a gente vai começando falando o que é o protocolo pedagógico, né? Porque não adianta eu falar o nome, ele ser bonito, você até acha ele interessante, mas você não saber o que ele significa, né? Então a gente começa daí eu vou dar dois exemplos de protocolo pedagógico para vocês. Protocolo, só o nome protocolo, diz respeito a um conjunto de informações, decisões, normas e regras, né? Então o protocolo é algo fechado, né? Que traz, porque é um conjunto, essas informações, decisões, normas e regras. Sendo assim, o protocolo pedagógico irá regular o trabalho básico do professor, porque vai ser as informações, decisões, normas e regras da pedagogia. Mas em relação a quê? Essa é a questão. Então, eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês, uma analogia. E esse protocolo vai dizer respeito à capacidade técnica do professor, tá? Então, por exemplo, você vai no hospital e você toma uma injeção. Todo mundo acha que já tomou injeção na vida, ou vacina, no caso. Você deve ter notado que algumas pessoas dão injeção melhor do que outras pessoas. A gente fala que tem a mão mais leve, né? Na verdade, essa pessoa que dá a injeção melhor que as outras, ela domina mais o protocolo para dar vacina ou para dar injeção, né? Se você vai, por exemplo, fazer um tratamento de beleza, esse é o que eu mais gosto, porque tem várias camadas a coisa, né? Você vai fazer uma limpeza de pele. A esteticista ou a biomédica, ela precisa dominar o protocolo de limpeza de pele. Então, ela precisa preparar a pele, ela precisa deixar naquele negocinho quente, né, fazer a máscara, para poder amolecer, né, os possíveis aí cravos ou a questão da espinha. Então, vai deixar assim a pele mais propícia para que ela retire as impurezas e não fique marca. Depois ela passa um aparelhinho, né, para não ficar marca e tudo mais. Se ela não fizer esse protocolo corretamente, vai ficar algumas lesões mais graves na pele. E a mesma coisa vai acontecer com o professor. Nós não podemos achar assim, né, que todo professor é excelente, porque nem em todas as áreas, gente, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins, que é o que eu falei da limpeza de pele, o que eu falei do cara que aplica injeção, né, do enfermeiro ou biomédico. Então a gente vai ter a pessoa que domina aquela capacidade técnica, a que domina mais ou menos e a que não domina, né? No caso da pedagogia, a gente tem um agravante porque as faculdades não têm ensinado esse protocolo. Eu vou falar disso no final do vídeo, tá? Então, esse protocolo pedagógico, ele vai regular o básico, né? Ele vai falar assim, olha, o professor precisa dar desta forma. É assim que deve ser dado. Mas que trabalho básico é esse? Você pode se perguntar. O que o professor tem de básico numa sala de aula? A gente tem 6 coisas que são básicas na sala de aula e a gente tem uma sétima, que na verdade é relacionada a uma dessas, né? Então, se você não fez bem uma delas, é porque você não domina essa outra coisa que eu já vou falar com vocês.
Então, que trabalho básico é esse? A gente tem 6 itens que são básicos para todo e qualquer professor de Fundamental 1. São eles: a rotina. Então, eu tenho que saber como fazer uma rotina, tem um procedimento básico para eu poder montar isso. Nós temos o caderno de lição do aluno, né? Que não é um apanhado de folhas coladas, né? Ele tem um protocolo pedagógico para ser aplicado. Nós temos a correção, e daí tem os tipos de correção, se você faz correção interativa, se você faz correção classificatória. Então, a gente tem vários tipos de correção e você precisa saber quando aplicar em qual série, né, em qual ocasião. Tem um protocolo para fazer isso, que é o protocolo pedagógico. Lição de casa. Quando que a lição de casa dá certo? Porque a gente tem muitas queixas de professores. Geralmente, quando eu falo de coisas assim, já vem o professor pensando já nos... É apedrejada, né? A Janaína Espolidora é apedrejada. Já vem pensando em todas as coisas que não deram certo ao longo da vida dele. Mas minha pergunta é, o que ele mudou, né? Esse professor que reclama, o que ele mudou na prática dele pedagógica para que aquilo desse certo? Ele seguiu o protocolo pedagógico? Ele conhece esse protocolo pedagógico, porque se ele não conhecer, realmente não vai dar certo a lição de casa. E daí ele vai desistir. Ele vai falar: eu não vou dar porque a criança deixa em casa e não traz a lição de casa. Então, eu não vou dar. Eu já sei todas essas queixas, gente. Eu trabalho aí há mais de 30 anos da educação. Eu já sei todas as queixas que vocês vão falar, né? Mas o importante não são as queixas, é como você lida com essa queixa, né? Então, como eu resolvo esse problema pedagógico? Porque eu sou a pessoa profissional, eu professor, né? Não eu, Janaína. Eu, professor, sou a pessoa que estou ali para resolver isso. É igual o pedreiro que vai arrumar uma parede. Se ele não souber arrumar a parede, o que ele está fazendo ali? Ele não pode ficar se queixando para os outros, porque o prédio fez torto a parede. Problema do prédio. Eu contratei o pedreiro para poder arrumar esse problema, né? Então, se quem arruma o problema não vai arrumar, quem é que vai arrumar isso? Né? Então, a gente tem um profissional aí para cada caso. E a gente tem a cursiva, que já caiu por terra, nesse negócio de cursiva ser coisa de letra, isso daí já há muito tempo já não. Espero que todo mundo já tenha entendido, que isso já esteja na pedagogia, inclusive, que a cursiva ela é uma prévia do leitor, né? Então, o jeito que você ensina a cursiva é o quanto o seu aluno vai ser fluente na leitura. E a gente tem o relatório escolar, que também tem uma forma de ser feita e um protocolo a ser seguido. E o trabalho básico, gente, vai ser mais importante do que o restante. A escola pode ter Lego Data, laboratório de robótica, lousa digital, pode ter trabalhos de STEM, pode ter laboratório de inteligência artificial. Nada disso vai substituir esses 6 itens, que é o trabalho básico do professor. Lembra que eu falei que tinha um sétimo, né? Eu não coloquei aqui, mas no uso do caderno a gente tem o uso da lousa, porque a lousa vai ser o espelho do que o professor consegue ensinar e o caderno é o espelho do que o aluno consegue aprender. Então, o aluno vai ser reflexo do que você colocou na lousa. Então, quando aquelas queixas assim, é porque o meu aluno é copista, é porque o tipo de lição da lousa está fazendo com que ele se torne um copista, né? Precisa ser uma lousa aí que faça ele pensar, não uma lousa que faça ele apenas copiar. E para isso o professor precisa saber o protocolo pedagógico da lousa para poder passar lições que sejam assim adequadas à aprendizagem da criança, né? Então a gente espera que o profissional consiga fazer o básico. A gente não brinca até em negócio de futebol, né? Que tem aquela posição do futebol que eu nunca lembro qual é, porque eu sou meio ruim de futebol. Mas tem uma posição no futebol que o cara tá lá para fazer gol. Daí passa 8 jogos e ele não faz um gol. Tá sendo pago para quê? Né? Então, a mesma coisa o professor. Se ele não domina esses 6 itens, qual é a função dele? Não tem função. Né? Então, a gente precisa muito. O professor é um trabalho que ele tem um impacto social, né? Então a gente precisa ter capacidade técnica. Nós profissionais da educação nós precisamos correr atrás.
A letra cursiva, eu acho que eu não vou falar aqui no exemplo, mas eu vou contar para vocês que quando eu fiz magistério, a gente tinha aulas de letra cursiva no magistério. Só que eu achava insuficiente. A professora sempre falava, a Varlu se chamava. Minha professora sempre falava que a professora de didática, né, que ela ensinava lá letra cursiva, ela falava assim: olha, a gente está ensinando aqui, mas o que vocês acharem que não foi suficiente, vocês vão atrás de curso, porque não dá para ensinar tudo no magistério. Daí, o que eu fiz? Teve um ano que lá em dezembro, quando eu estava mais tranquila, eu comprei um curso de caligrafia que incluía letra pedagógica. Então, foi aí que eu me aperfeiçoei em letra cursiva. E daí, cada um daqueles itens, rotina, né? Cada um deles, rotina, letra cursiva, lição de casa, eu fui me aperfeiçoando ao longo dos anos. Então, esse protocolo pedagógico, gente, quanto mais ele for seguido, mais certa é a sua aula. É mais certeira a coisa, menos trabalho você vai ter, mais resultado você vai mostrar, né? E os pais vão ficar mais felizes, porque você vai ser um professor mais seguro. Porque o menos é mais. Às vezes o professor vem com aqueles negócios mirabolantes, né? Ou livro didático. O livro didático às vezes atrapalha, porque ele vem com 25 formas de fazer a multiplicação. Se a criança não domina uma forma, vocês acham que ela vai dominar 25? Quando ela está aprendendo uma, o livro muda para outra, que vai mudar para outra, que vai mudar para outra, e no final ela não consegue fazer multiplicação. Porque essa mudança de estratégia faz com que a criança não aprenda tudo totalmente. Né? E talvez seja até proposital, porque a gente tem aí um interesse político-econômico no livro didático, né? Por isso que o básico do professor é muito mais importante do que todas essas parafernálias que a gente tem na escola. Então, o menos vai ser sempre mais na sala de aula. Vou dar dois exemplos para vocês, tá? Eu vou dar o caderno de exemplo. O caderno, gente, ele tem um preparo e tem o protocolo pedagógico, porque é para a gente poder aplicar o protocolo, a gente precisa preparar. A esteticista não vai lá, separa os materiais, prepara a máquina, né? Se ela precisar que esquente alguma coisa, dependendo do que vai fazer, ela vai esquentar antes do cliente entrar, para que naquele tempo seja funcional. A mesma coisa, professor. A gente tem um preparo para esse caderno. Eu vou mostrar para vocês qual é o preparo e vou mostrar um caderno para vocês entenderem. Primeiro, eu tenho que saber qual é o tipo de caderno que eu vou usar. Eu vou usar caderno de pauta, vou usar caderno quadriculado, vou usar caderno de caligrafia, vou usar caderno de leitura, vou usar caderno interativo. Qual caderno que eu vou usar com os alunos? Ou quais, né? Porque no caso eu usava três tipos de caderno principais. Como você irá preparar esse caderno? Porque esse caderno, ele vai seguir os passos de aprendizagem do aluno durante o ano. Então, ele é um caderno que ele precisa estar limpo, é um caderno que ele não pode ter orelhas, né? A orelha é aquela dobrinha que tem aqui, não pode ter orelha, a gente precisa cuidar do caderno. Eu vou preparar, vai ser um caderno único ou vai ser um caderno dividido? No caso aqui, eu tenho um caderno dividido, não sei se dá para vocês verem. Mas aqui, o que eu gosto de fazer no caderno? Eu gosto de colocar durex colorido nas beiradas, né? Esse é um trabalho que eu, professor, faço. Então, eu coloco, enquanto as crianças pintam a capinha, esse aqui é o caderno de português, eu coloco o durex colorido, porque daí fica fácil. Quando a criança vai para outra matéria, ela vai olhar onde está o outro durex colorido. Aqui, ó. Tá vendo? E fica fácil de encontrar, ela não tem que ficar tentando localizar no caderno onde está o Oli, né? Então, aqui, ó, tá vendo de novo o durex colorido e a capinha. Então, esse aqui é um caderno, no caso, que eu dividi em duas partes, a parte de português e a parte de matemática. Então, toda essa preparação que a criança vai pintar a folha, ela vai colocar o nome no caderno, nós vamos fazer o durex colorido, ela vai fazer com que a criança crie um apego por esse caderno. Então, ela entende que dentro desse protocolo, para poder estudar, ela precisa se preparar. Tem um preparo para o estudo, que é arrumar o material que eu vou utilizar. Então, isso é um protocolo pedagógico do caderno.
E com qual frequência que eu vou utilizar esse caderno? No meu caso, gente, eu utilizava o caderno todos os dias. Esse é um caderno de primeiro ano, tem até o vídeo aí que tá super em alta, né? Que é de primeiro ano, tá? Então, como usar o caderno com o primeiro ano? Aqui no caso, ó, eu comecei a utilizar. Vamos supor que as aulas começaram no dia, sei lá, no dia 5 de fevereiro. Eu comecei a usar no dia 14 de fevereiro. Porque antes de usar o caderno, eu sempre dou uma folhinha avulsa para a criança poder fazer alguns treinos do que ela vai fazer no caderno. Porque eu sempre falo para eles que o caderno é muito importante, que é onde eles vão fazer pesquisa, é onde eles vão aprender, é onde eles vão estudar, e é onde eles vão aprender a ser um aluno, né? Então esse caderno vai ser mega importante para eles. E daí a gente tem aqui a lição dia 14 de fevereiro, e essa daqui é dia 16, porque a lição do dia 15 está onde? Lá na parte de matemática, né? Olha lá, ó, batata. 15 de fevereiro. Começo com uma lição bem simples, ela é bem curtinha, só para eu começar a utilizar o caderno, porque meu primeiro objetivo não é a criança fazer a lição, é a criança aprender a usar o caderno, porque o professor entendo que essa criança veio para mim, independentemente da série, e que eu vou mostrar para ela o protocolo do caderno. Então, ela vai aprender a ser um utilizador da coisa. Eu entendo que essa criança vem sem conhecimentos prévios do que eu quero que ela faça no caderno, né? Então, eu vou ensinar toda essa questão para a criança. Eu vou ensinar ela a separar lição, eu vou ensinar ela a centralizar título. Então, toda aquela edição que a gente faz no computador, a criança vai treinar primeiro no caderno, né? O playground de função executiva da criança. O protocolo, gente, pedagógico do caderno. Como que eu faço cabeçalho? Não pode ser um cabeçalho longo, não pode ficar colocando o nome inteiro do professor, não pode ficar colocando como está o tempo hoje. Isso daí tem outros recursos de protocolo pedagógico para esse tipo de coisa. O caderno, ele tem que ter foco na lição, no como fazer essa lição, na verdade. Então, se eu canso a criança com o cabeçalho, quando chegar na lição, realmente ela vai estar com a mão cansada. A gente tem também aquela queixa, ah, é porque o meu aluno reclama que o braço dele fica doendo, a mão fica doendo. É claro, né? Ou senão vai ser aquela lição que não tem conteúdo nenhum, que é só o cabeçalho. Nós temos até aqui no site, no YouTube, como não fazer o cabeçalho, que é um vídeo. Vocês podem procurar aí no meu YouTube que vocês vão encontrar como não fazer um cabeçalho. Como deve ser a aplicação da lição? Isso daí é uma coisa que a gente vai dividir entre o uso do caderno e o uso da lousa. Porque o professor precisa saber qual é o tipo de lição adequado para uma lousa, como ele vai colocar aquilo na lousa e como ele vai ensinar da lousa para o caderno. Então, são conversões, né? Eu tenho a recepção da lição, daí eu vou converter isso numa lição de lousa e as crianças vão converter isso na informação do caderno para poder processar. Que é até uma aprendizagem aí de um cara que chama Lúria, que é da neuroeducação, né? Então eu preciso saber como fazer toda essa movimentação na sala de aula, né? Isso é o que vai fazer com que eu seja um professor mesmo, que eu saiba aplicar esse protocolo pedagógico. Então, qual é a lição que eu coloco lá? É uma coisa que a gente precisa aprender em um curso de protocolo pedagógico, da lousa e do caderno. Que a gente tem o da lousa e depois a gente tem como que isso fica no caderno. É, qual tipo de lição deve estar no caderno? Acabei de falar também que não é toda lição que vai para o caderno, a gente tem lições específicas, né? Então a gente precisa saber o que a gente evita fazer no caderno, a gente precisa relacionar o caderno com a lousa e a gente precisa ter um caderno piloto. O que que é o caderno piloto? Eu tenho até no meu curso de protocolo de uso de caderno como você monta o seu caderno piloto, né? O caderno piloto vai ser esse caderno, que ele é o seu caderno. O aluno vai ter o dele e você vai ter o seu. Que já é uma coisa que conta assim para o aluno: olha, você está fazendo o caderno, mas a sua professora também faz. Então, como a sua professora é seu modelo, você vai fazer da mesma forma que ela faz. Né? Se ela pode, você também pode.
E também vai contar para os pais que você é um professor seguro, que você sabe o que está fazendo, que você planejou antes lá a lição. Porque antes de eu fazer uma lição na lousa, eu faço a lição no caderno, para eu ver quais são as dificuldades que a criança vai ter, para eu analisar como é que eu vou passar essa lição para a criança, se eu preciso falar alguma coisa extra, se eu preciso dar alguma coisa antes, né? Então a gente tem até algumas colagens, mas são colagens muito específicas, olha, que nem aqui. Aqui eu queria que as crianças colassem as fotos dos colegas e escrevessem o nome deles, porque a gente está no primeiro ano e a gente tem a lista da sala. Então aqui a gente tem dois exercícios para um primeiro ano. O primeiro é esse daqui, que a criança vai colar as fotos dos colegas, né? E depois a gente tem o copie as vogais em letra cursiva e escreva duas palavras com cada uma delas. Então a gente tem o A maiúsculo, A minúsculo e duas palavras que a criança vai escrever autônomo. Que a gente já trabalhou isso antes no caderno, que ela pode virar a página e pode procurar essas palavras, né? Então, para isso que serve aí o caderno. Vamos para o exemplo 2. Eu caprichei nesse vídeo, gente. Tem exemplo 2 que é o da cursiva. O preparo, tá? Vai depender da série escolar. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo, lá naquela telinha de sugestão de outro vídeo, o vídeo letra cursiva, o que trabalhar do infantil ao quinto ano. Porque nesse vídeo vocês vão entender a evolução da letra cursiva em cada ano. E quando um professor falha, o outro vai se lascar, né? Quando você não usa o protocolo pedagógico da série, porque no caso da letra cursiva a gente tem uma evolução, né? Vai fazer com que o professor tenha um grande problema no ano seguinte, né? Então, por isso que é do infantil ao quinto ano. Como que é o protocolo de aplicação da cursiva? Eu preciso pensar como eu vou começar. Então, quais são os primeiros movimentos que eu faço? Qual que é a ordem desses movimentos? Qual que é a sequência de letras que tem no protocolo? Né? Porque a cursiva tem grupos de letras que se chamam Sistema Uno, que estão dentro do protocolo pedagógico da língua portuguesa, porque em outros idiomas o traçado é diferente, tá? E que vão fazer com que eu siga aquele protocolo para que eu tenha melhores resultados e que seja mais fácil aplicar. Como eu faço para expandir? Então, isso também está dentro do protocolo, né? No qual você vai aprender aí como ensinar letra cursiva. Já vou falar dele no final, tá? Não podemos usar as letras que queremos, porque às vezes precisa ser as do protocolo. Eu coloquei até o caso do C e do O, porque aconteceu uma coisa bem específica que eu vou morrer falando disso aqui nos vídeos para ninguém mais cometer esse erro. Lá no Instagram eu tenho um vídeo que é a primeira aula do como ensinar letra cursiva. E daí eu tenho o primeiro grupo de letras. Daí uma pessoa foi e ela escreveu que eu tinha esquecido da letra O. E era o grupo de letras da letra C. Então a gente tem um agravante nessa situação, tá? Daí eu expliquei para a pessoa que a letra O não estava lá porque não era daquele grupo. A letra O, gente, ela é do grupo 5, mas na verdade ela é baseada num outro grupo, que é o grupo 2, que vai ser da letra I. Então a base da letra O é a letra I, não é a letra C. E por que que tem esse equívoco aí na área pedagógica? Primeiro, porque os professores não fazem o curso de como ensinar letra cursiva, que é um curso de protocolo pedagógico, né? Então, o professor vai ensinar como ele aprendeu. Só que às vezes, como ele aprendeu, não é como ele tem que passar para o aluno. Por isso que lá no magistério eu fiz o curso, porque eu escrevia de um jeito que não era condizente com o que o aluno precisava. Então, eu tinha vícios. Ao longo do tempo, fui criando vícios de letra, que na sala de aula não é admissível. Né? A gente precisa ensinar a letra pedagógica para a criança, depois, se ela quiser mudar de letra, o problema é dela. Mas o ensinamento é aquele para poder incentivar a leitura, não é nem por causa da letra, tá? Então, ali a gente ensina padrões, sabe? Tem uma série de coisas. Daí a pessoa falou que ela ensinava daquele jeito porque era mais fácil para ela, não para o aluno. Tá? Eles aprendem rápido, só que eles aprendem errado.
Então, qual é a funcionalidade de você estar numa sala de aula e dar um ensinamento errado? Não faz sentido, certo? Isso me diz duas coisas. Primeiro, que ela não aprendeu do jeito correto. Três, na verdade. Segundo, que ela não tem conhecimentos suficientes para dar letra cursiva. E terceiro, que ela deve ter sido daquela geração, porque a gente tem uma geração perdida aí na pedagogia. Na verdade, eu acho que a gente vai ter mais de uma. Que são aqueles professores que eles não fazem correção. Então, se você não corrige a, o traçado do aluno na cursiva, ele vai crescer achando que aquilo é verdade. E daí ele vai ter dificuldade em aceitar que outra pessoa fale: olha, mas eu tenho o curso de protocolo pedagógico da cursiva e você está traçando do modo errado. Ela vai falar: não, mas desse jeito dá certo. Então vai ficar aquele negócio, sabe, pouco profissional da parte da pessoa, porque ela nunca foi corrigida, né? Por isso que a correção também faz parte do protocolo pedagógico. Então a gente vai ter aquelas professoras, né, que elas cresceram achando que o O, você vai fazer um C, vai voltar, olha o perrengue do negócio. Você faz um C, vai voltar, vai fazer a bolinha, vai riscar de novo, dois traçados, né? Um em cima do outro ali em cima, nada a ver. Você vai fazer, na verdade, o O é uma evolução do grupo do I, só que ele é mais rebuscado, ele tem mais volteio, por isso que ele está no grupo 5. Mas ele tem como base o grupo do I. Então, eu vou fazer a letra I, como se fosse a letra I, eu volto, faço um I mesmo, depois que eu fecho e puxo aquele, como se fosse um bonezinho do O, né? Aquele volteio, chama volteio. E tem toda uma linguagem, né, gente? A letra cursiva tem o liaison, volteio, tem uma série de palavras que são da letra cursiva, são da anatomia da letra cursiva, porque ela tem uma anatomia. E se eu não fizer essas aulas de como ensinar letra cursiva, que é o protocolo pedagógico, realmente eu vou ensinar isso errado para minha criança, e ela vai crescer achando que é isso e vai discutir com a pessoa que fez o curso que não é isso, entendeu? E de onde que saíram esses protocolos? Porque eu estou aqui falando, porque o protocolo pedagógico daqui, o protocolo pedagógico dali, e que o professor precisa aplicar esse protocolo, e daí você deve estar se pensando assim, mas de onde que ela tirou esse negócio? Não foi da minha cabeça, tá? Isso eu posso te garantir. Que eu não tiro nada da minha cabeça. Da área da pedagogia, gente, esses protocolos pedagógicos, eles foram moldados a partir do século XVII até os dias atuais. Então, não é uma coisa que uma pessoa foi e falou, é desse jeito. E nem poderia ser, porque é uma coisa que você precisa experimentar em muitas salas de aula. Então, é uma coisa que é impossível você fazer em laboratório. A aprendizagem é da vida, não é do laboratório. Né? Então, a pedagogia, ao longo desse tempo, aí, não sei se vocês lembram a história aí da pedagogia, mas começou com Comênios, né? E a pedagogia moderna, lá no século XVII, e daí ela vem aí sendo moldada até hoje com essa questão aí de todos esses itens: rotina, correção, lição de casa, caderno. São os 6 deveres básicos do professor. Conforme eles foram aparecendo, eles foram sendo moldados. Eles não vão ter um autor, eu não consigo falar assim, quem fez o protocolo pedagógico foi a Montessori, porque não foi, tá? Então, é uma coisa aí que vem ao longo do tempo, é a soma de muitos autores, né? Cada protocolo pedagógico, a gente tem inspiração de alguns autores, mas não é único, nunca é único. Por quê? Eles vão levar em consideração a prática. Esses protocolos pedagógicos, eles são empíricos e baseados na experiência, portanto. Isso quer dizer que a gente não deve reinventar a roda. Você vai morrer na sala de aula fazendo errado se você não aprender o protocolo pedagógico. Né? Não adianta, eu tenho 25 anos de pedagogia, de sala de aula, e eu ensino desse jeito. Tá errado. O que adianta ter ensinado? Com mais de 300 anos de experiência, porque começou lá no século XVII, não faz sentido a gente criar um sistema próprio, porque a gente teve 300 anos para moldar esse sistema, uma pessoa única não vai conseguir fazer igual, jamais. Na verdade, vai fazer caquinhas, né, ao longo do caminho. Então, isso é uma coisa que
a gente precisa aceitar que dói menos. É bem assim. E daí, a segunda pergunta que você pode ter em relação a esses protocolos: onde eu encontro eles? Na verdade, o ideal seria ter feito parte da sua formação nas aulas de didática ou metodologia da faculdade. Mas sabemos que esta não é a realidade, porque lá na faculdade a gente vai aprender behaviorismo, a gente vai aprender estágios de desenvolvimento de Piaget, a gente vai aprender história da pedagogia, a gente vai aprender coisas de metodologia que são teóricas, então as aulas não vão dar resultado e você não vai saber o protocolo. Qual que era a intenção? Deixa eu até ver uma coisa aqui, não, já vou falar do curso. Quando eu estava fazendo esses slides, eu coloquei um slide que eu acabei tirando, mas agora eu estou achando importante. Tá? O que aconteceu? Ah, sabe o que aconteceu? Eu tirei esse slide e eu fiz uma matéria no LinkedIn sobre os protocolos pedagógicos explicando isso, mas eu acho super interessante assim para fechamento de vídeo. Quando a gente estava lá no magistério, a gente tinha esses protocolos. Daí eles tiraram o magistério do ensino técnico e ficamos só com a pedagogia. O ideal era que essa capacidade técnica, porque ensino técnico, entendeu? O ideal era que no primeiro ano da faculdade fossem trabalhados apenas esses protocolos pedagógicos e depois viesse a teoria. Mas a realidade não é dessa forma, então isso foi se perdendo. E conforme foi se perdendo, a qualidade do ensino foi piorando. E daí é quando a gente chega em apagão de professores, em falência de educação, porque a gente não está aplicando do jeito correto esses protocolos pedagógicos, né? Nós, enquanto educadores. Por isso é muito importante que você, pelo menos, invista seu tempo fazendo algum desses protocolos para que você não faça caquinhas ao longo do caminho. Nós aqui no Grupo Expolidório de Educação, nós temos cursos a partir de R$ 6,99, que você aprende vários protocolos. Gente, tem protocolo de uso do caderno, de uso da lousa, como ensinar letra cursiva, produzir o relatório do aluno, lição de casa, e até mesmo do uso do caderno quadriculado. Caderno de caligrafia, a gente tem vários protocolos entre os cursos. Daí é a partir, né? Então, por exemplo, o de como ensinar letra cursiva, a gente tem uma parte dele a partir do R$ 6,99 e outra parte numa outra categoria. O lição de casa está no R$ 6,99. O uso da lousa começa no R$ 6,99. Para você saber onde está cada curso de protocolo pedagógico, você vai falar com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676. E daí a Cirlei, ela tem um catálogo de cursos que ela pode enviar gratuitamente para você, poder ver quais são os protocolos que a gente oferece aqui enquanto ensino para que não se faça caquinhas ao longo do caminho. E para que o médico que vai te atender entenda que o protocolo é tão importante quanto a teoria que ele aprendeu. Porque senão a gente vai ter também aquelas pessoas formadas que não souberam usar caderno e que não sabem fazer uma mera anotação. E imagina como que esse ser vai para a faculdade, né? Não aprende nada. Porque a escrita é a extensão da memória. Então, o caderno, gente, ele vai ser a conexão direta com o nosso cérebro. Se eu não tenho esse caderno aqui, que faz parte do protocolo, eu não estou ensinando como eu devo, né? E não é um caderno de colar coisa, né? Não é caderno de colagem, é um caderno de lição, né? Então, são lições escritas mesmo, construídas de acordo com esse protocolo pedagógico. Por isso que é importante você prestar bastante atenção em como que isso é passado para a criança, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Entra já em contato com a Cirlei pelo 11 98808 4676 e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro. Vou deixar aqui no resumo do vídeo o WhatsApp da Si e vou deixar um link que vai direto para o WhatsApp dela, beleza? Até nosso próximo encontro e bom protocolo pedagógico para você, que é isso que vai salvar a educação.